Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos de nós temos, como São Tomé, até alguns ditados: eu sou como São Tomé, só acredito vendo, ou só vou acreditar se realmente tocar, e tantas outras coisas que nós podemos dizer naquilo que se diz sobre a fé. Nós estamos vivendo este ano da fé, onde o Papa Emérito Bento XVI iniciou, e o Papa Francisco está continuando este ano da fé, onde cada um de nós somos chamados a termos fé, e muito mais do que isso, a aprofundarmos aquilo que acreditamos. Não basta ter uma fé infantil ou uma fé adolescente, mas é preciso amadurecer a própria fé, porque a fé é um dom. E sendo um dom, ela precisa ser administrada para que cresça. E sendo um dom, ela precisa ser exercitada para que cresça cada vez mais. Por isso que, a pedido do Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco dando continuidade, nós estamos vivendo este ano da fé num mundo que está completamente incrédulo. Ou podemos dizer, um mundo que está em crise de fé. Crise de fé porque acredita em tudo. Acreditamos em tudo e ao mesmo tempo não acreditamos em nada. Mas esta figura, que no Evangelho de São João, até este dia, que é o dia 8 dias depois da ressurreição, porque como nós ouvimos no Evangelho, a primeira vez que Jesus veio, os discípulos estavam reunidos, porém Tomé não estava. Passou ali aquela semana, os discípulos se encontraram com Tomé durante a semana e fizeram a profissão de fé: vimos o Senhor. Tomé não acreditou. Aqui nós podemos entrar numa dimensão de que muitos de nós podemos dizer por aí afora: vimos o Senhor, mas tantos não acreditam. Às vezes da nossa própria casa, porque não se baseia a fé dos outros na nossa fé. A nossa fé testemunhada como essa dos apóstolos, vimos o Senhor, ela é apenas o início. Mas se a pessoa não faz uma experiência dela também ver o Senhor, ela não vai acreditar. Aí se une aquilo que os apóstolos disseram a Tomé: vimos o Senhor, com aquilo que Tomé fez. Ele viu o Senhor. Aí ele vai fazer a mais bela profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Mas até aquele dia,
No Evangelho de São João, que foi esse que nós ouvimos, o evangelista João coloca São Tomé como o símbolo da incredulidade. Se nós formos pegar algumas partes do Evangelho onde Tomé fala, Tomé vai dizer a Jesus: mas Jesus, mostra-nos o caminho. Jesus vai responder: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé vai dizer que nós vamos aonde o Senhor quiser. Nós faremos o que o Senhor quiser. E Jesus vai dizer: mas para onde eu vou, vós não podeis ir ainda. E tantas outras partes que o próprio evangelista Tomé, o próprio evangelista São João, diferente dos outros evangelhos, coloca como este símbolo, o símbolo da falta de fé, o símbolo da incredulidade. Porém, por quê? Porque Tomé queria acreditar em Jesus apenas baseado no experimento carnal, naquilo que ele tocava. A nossa fé hoje se baseia muitas vezes nisso. Como Tomé é o símbolo da incredulidade, quando nós, e eu digo nós católicos, nós que muitas vezes baseamos a nossa fé apenas naquilo que vemos, nos sinais que vemos, nas curas que vemos, nos milagres que vemos. Se eu toco na fé, eu acredito. Porém, a fé não se toca, a fé se experimenta. Mas, padre, qual é a diferença? A fé não pode se basear apenas na experiência que eu faço de sentir alguma coisa. Às vezes sentir um arrepio na espinha, às vezes de ter certos tiques por aí, certos tiques evangélicos que dizem, de gritos, de coisas, certos tiques que vão apenas no toque. Nós somos atraídos pelas coisas que muitas vezes que dizem: venha para cá e os teus problemas se resolvem. Venha para cá porque aqui tem cura. Venha para cá porque aqui tem libertação. Quantas pessoas, até mesmo esses dias eu estava conversando com outro padre, quantas pessoas às vezes ainda caem naquelas chamadas cirurgias espirituais, que o tal do Dr. Fritz se encarna ali naquela pessoa e a pessoa acredita. Faz uma experiência espiritual, mas que tem que ver a coisa acontecendo. Pelo amor de Deus, a fé não se baseia nisso. A fé não se baseia apenas no toque concreto da coisa. Não se baseia apenas no toque. Mas é uma experiência espiritual de conhecer, de encontrar, de ver o Senhor. A experiência que os apóstolos fizeram e disseram a Tomé: vimos o Senhor. E nós não vemos o Senhor se não for pelos sinais da ressurreição. Nós não vamos ver o Senhor se não for pelos sinais da ressurreição. E quais são os sinais da ressurreição? Primeiramente, o que o Senhor fala quando Ele chega no meio dos apóstolos. As portas estavam fechadas, vai dizer o Evangelho. As portas estavam fechadas, o Senhor se pôs no meio deles. Este é o primeiro sinal da ressurreição, quando Jesus está no centro da nossa vida. Quando eu coloco Ele no centro da minha vida, eu toco nos sinais da ressurreição. Ele está no centro da tua vida? Padre, mas o que significa? Jesus está no centro da vida. Antes de fazer qualquer coisa, você pergunta para Ele. Ou quando acontece alguma coisa na tua vida, você fala: mas por que isso está acontecendo comigo? Mas não para apenas no querer a tua resposta, mas no esperar a resposta dEle. Isso é colocá-lo no centro. Estava com as portas fechadas, Jesus veio e se colocou no meio deles. Esse é o primeiro sinal de alguém que faz uma experiência de fé,
porque toca nos sinais da ressurreição. O segundo sinal, Jesus vem, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Tocar na ressurreição, tocar nos sinais da ressurreição, não é tocar nas chagas de Jesus como Tomé queria tocar. Tocar nos sinais da ressurreição é ter uma paz interior profunda. O mundo pode estar caindo à tua volta. As mudanças podem estar acontecendo. Você pode ter ido de um lugar para o outro. As coisas podem estar fora do teu controle. Mas alguém que toca nos sinais da ressurreição traz a paz interior, que é o sinal da ressurreição. Jesus chegou, pôs-se no meio dos discípulos e disse: a paz esteja convosco. Isso é tocar nestes sinais. Não viver a crise de fé, que vai primeiramente tirar Jesus do centro e colocar o próprio homem no centro. E colocando o próprio homem no centro, tira-se Deus. Esse que é o problema da nossa sociedade hoje. É muito mais fácil tirar Deus, porque quando tira Deus, todos os fundamentos de vida, de fé, de esperança, de caridade, de família, de amor, de perdão somem. Então eu tiro Deus, coloco-me no centro e eu sou o centro do mundo. A sociedade ainda vive dessa forma. Mas se você tem Deus no teu centro, no teu coração, o homem está no centro do mundo, mas no centro do homem está Deus. Então quem está no centro é Deus. Esta é a crise de fé que nós vivemos. Acreditamos em tudo e em todos, e ao mesmo tempo não acreditamos em nada nem ninguém. Em quem você acredita? Ou em o que você acredita? Aí eu pergunto: você tem paz no coração? Quando as tribulações chegam, quando as tribulações batem à tua porta, quando as coisas mudam de um dia para o outro na tua vida, a paz está no teu coração? Ou você se desespera com qualquer coisa que acontece? Às vezes bate na nossa porta a doença. Às vezes bate na nossa porta a morte de um ente querido. Mas e dentro? Existe paz? Isso é tocar nos sinais da ressurreição. Para terminar, o Cristo nós só conhecemos pela fé espiritual. Mas para fazer isso, aprendamos hoje com São Tomé, que o símbolo da incredulidade, ele passou a ser o símbolo da fé, porque ele teve a coragem de dizer: meu Senhor e meu Deus. Se o Senhor está no centro da tua vida, Ele te dá paz. E tocar nos sinais da ressurreição é professar a fé na vida. Não basta apenas nós professarmos quando nós estamos aqui reunidos, ou não basta pensarmos que professar a fé significa apenas crer. Não. Se eu tenho a coragem de dizer, meu Senhor e meu Deus, eu estou dizendo, eu vivo, porque Ele é o Senhor e é o meu Deus. A fé não é acreditar. A fé é vivência. A fé não é apenas pensar em alguém que morreu por você na cruz, mas é seguir os passos dele. Que hoje, olhando para São Tomé, nós possamos tocar nos sinais da ressurreição, que significa colocá-lo no centro e ter paz no coração. E quando isso acontece, nós vamos dizer com a vida, meu Senhor e meu Deus.